Vamos para os destaques de hoje. Duplicação da BR-381 é encaminhada e obras de recuperação do anel rodoviário começam na próxima semana. América e Cruzeiro empatam pelo Mineiro. A temperatura do planeta registrou 1 grau e 75 décimos acima do nível pré-industrial em janeiro deste ano. Foi a maior temperatura já verificada para o mês pelo monitoramento do Observatório Europeu Copérnicos. É o 18º mês dos últimos 19 em que a temperatura média global foi maior do que 1,5 graus, de acordo com o relatório do observatório divulgado hoje. As temperaturas acima da média foram observadas, principalmente no sudeste da Europa, Canadá, Alasca, Sibéria, na América do Sul, África, em grande parte da Austrália e da Antártica. Um projeto de lei da Câmara Municipal de Belo Horizonte provocou confusão nesta quarta-feira entre ativistas do movimento LGBTQI+, e seguranças do Legislativo. Os ativistas alegam que foram retirados à força da galeria do plenário quando protestavam contra um projeto de lei de autoria da vereadora Flávia Borja, do Partido Democracia Cristã. Segundo o texto do projeto, o critério biológico deve ser observado por entidades esportivas na hora de definir participantes de competição, o que exclui a presença de atletas trans nas disputas. Durante a tramitação do projeto em primeiro turno, a Comissão de Direitos Humanos, Habitação, Igualdade Racial e Defesa do Consumidor votou pela rejeição, alegando violação dos direitos de uma parcela de seres humanos que querem praticar esportes e não se identificam com o seu sexo biológico. A sessão chegou a ser suspensa, mas depois foi retomada e o projeto aprovado por 25 votos a favor, 11 contra e 4 abstenções. A Secretaria Estadual de Saúde confirmou hoje a primeira morte por chikungunya em Minas. A vítima é uma mulher de 85 anos, portadora de doenças como hipertensão e diabetes. A morte ocorreu no último dia 20 de janeiro, em Acerbugo, no sul do estado. A confirmação da doença só pôde ser feita depois da realização de exames laboratoriais. Segundo o último boletim divulgado da Secretaria Estadual de Saúde, uma outra morte está sob investigação. Minas Gerais tem hoje 2.174 casos prováveis de chikungunya. Nova diretoria da OAB Minas toma posse hoje. Os detalhes com a repórter Milene Alves. O novo presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seção Minas Gerais, toma posse nesta quinta-feira. Gustavo Chalfun assume o cargo sendo o mais votado nos 92 anos de história da OAB Minas, com 37.755 votos. A cerimônia está marcada para 7 horas da noite na Orquestra Filarmônica de Minas Gerais e, além da posse do novo presidente, serão diplomados os diretores da OAB, os diretores da Caixa de Assistência dos Advogados, os conselheiros federais e 180 advogados e advogadas de todas as regiões do estado que são conselheiros estaduais. Cerca de 1.500 pessoas são esperadas no evento. Repórter Milene Alves. A Polícia Federal prendeu um homem suspeito de distribuir notas falsas em Belo Horizonte. O flagrante ocorreu durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão, quando foram encontradas as cédulas falsas. O suspeito não teve a identidade divulgada, estava foragido de Alagoas, onde foi condenado por tráfico de drogas e também era investigado por envolvimento com falsificação de moedas, mesmo motivo pelo qual havia sido preso no Espírito Santo. Para fugir da polícia, ele utilizava a identidade do irmão dele, já falecido. É bom ter cuidado, a turma toda com nota falsa. Olhar bem, checar, se tiver na dúvida, vai numa loja. Eles têm aquela canetinha que tira a dúvida e olham para você ficar tranquilo. Olha, uma notícia muito importante. O governo de Minas divulgou as orientações sobre uso de celulares nas escolas estaduais. A repórter Letícia Bessa traz os detalhes. A Secretaria de Educação de Minas Gerais divulgou orientações sobre o uso de celulares nas escolas da rede estadual de ensino.
As aulas começam na próxima segunda-feira, dia 10, quando passa a valer a proibição do uso dos telefones em salas, intervalos e recreios, sob risco de advertência e notificação às famílias dos alunos. Pelas regras, estudantes dos anos iniciais do ensino fundamental não poderão levar celulares para as escolas. Já alunos dos anos finais do ensino fundamental e também do ensino médio terão uso restrito a contextos pedagógicos planejados pelos professores. As orientações emitidas pelo Estado seguem diretrizes da lei federal que entrou em vigor neste ano, proibindo o uso de celulares em escolas das redes públicas e particulares. Repórter Letícia Bessa. Obrigado, Letícia. E uma dica para você que quer viajar no fim de semana. Tiradentes e São João del Rei são ótimas opções. Um deles, um passeio legal, é o Passeio da Maria Fumaça, que está de volta. Os trens fazem viagens diárias entre as duas cidades. No último fim de semana, a circulação foi suspensa de forma preventiva por causa das chuvas. Segundo a VLI, empresa responsável pela Maria Fumaça, os temporais provocaram a elevação do nível do rio, que fica no trajeto do trem. O governo de Minas acaba de apresentar as ações para o Carnaval da Liberdade 2025. A repórter Erlaine Grace acompanhou a coletiva e tem os detalhes ao vivo. Muito boa tarde, Erlaine. Boa tarde, Juliana. Boa tarde, Júnior, e a todos que acompanham Rede Notícia. O Carnaval da Liberdade 2025 está cheio de novidades. De acordo com o governo, são 450 municípios envolvidos. Minas é o estado com o maior número de participantes e um dos destinos mais procurados do país. A expectativa é de um crescimento de 10% no número de turistas e um aumento de 20% na ocupação hoteleira em relação ao ano passado, 2024. E diversas ações de segurança, mobilidade e prevenção foram divulgados na coletiva de imprensa nesta manhã. Esteve presente o vice-governador, professor Matheus Simões. Ele falou sobre a festa. Nós também tivemos a presença da Bárbara Menuti, presidente da Belotur, e a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, também falou sobre as ações aí de prevenção e segurança. Também esteve aqui o secretário de Estado de Estado de Cultura e Turismo, Leônidas de Oliveira. Ele reforçou a importância de valorizar a cultura mineira, a nossa mineridade e os nossos artistas. Olha, este ano nós temos uma novidade também. O Carnaval de Belo Horizonte, ele ganhou no último sábado uma lei que reconhece o valor histórico e cultural dos blocos caricatos como manifestação da natureza imaterial e de origem belo-horizontina. Também foi criado o programa de proteção, incentivo e valorização dos grupos. Entre as finalidades da iniciativa está de garantir a realização dos desfiles dos blocos caricatos com a participação dos representantes nas etapas de idealização, produção e promoção de eventos. E, gente, a recomendação para esse ano é, claro, aproveitar o Carnaval com muita alegria, muita responsabilidade e também com muito respeito. É com vocês aí no estúdio. Obrigado, Erlaine. Uma pessoa morreu e 5 ficaram feridas por causa do desabamento de parte do teto da nave central da Igreja de São Francisco de Assis, no Pelourinho, em Salvador, na Bahia. No momento do desabamento, a igreja estava aberta para visitação e cheia de turistas. Júlia Pachone, de 26 anos, turista de São Paulo, foi atingida pelos escombros e morreu no local. Outras 5 pessoas sofreram ferimentos leves e foram levadas para hospitais da região. A Defesa Civil interditou o local. A Igreja do Ouro, como é conhecida, foi construída no século XVIII e é tombada pelo IPAM, Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, desde 1938.
Na última segunda-feira, o Frei responsável pela igreja enviou carta ao IPHAN para informar que havia uma dilatação no forro do teto da igreja e pedir uma avaliação técnica da situação. Depois do desabamento, o IPHAN expressou solidariedade às vítimas, à comunidade local e informou que acompanha de perto a situação junto com as autoridades locais. O IPHAN também acrescentou que o imóvel pertence à Ordem Primeira de São Francisco, responsável direta pela gestão e manutenção da igreja. A Arquidiocese de Salvador, na Bahia, manifestou solidariedade às vítimas pelo que chamou de fatalidade. A Arquidiocese de Belo Horizonte também se solidarizou com familiares das vítimas. A CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, emitiu nota de pesar e solidariedade a todo o povo da Arquidiocese baiana. Nas redes sociais, o presidente Lula expressou e também lamentou o desabamento e colocou o governo federal à disposição das autoridades locais. E no próximo bloco, os gols do empate entre o América e o Cruzeiro e uma entrevista ao vivo com uma nutricionista sobre os alimentos ultraprocessados. No Independência, num jogo movimentado, América e Cruzeiro empataram em 1-1 e com destaque para os dois goleiros. E o Cruzeiro fica no aguardo para receber o novo técnico Léo Jardim. Enquanto isso, o Atlético está de calculadora na mão e tem muitos desfalques para o clássico de domingo. E Neymar fez o seu primeiro jogo pelo Santos. Quem conversa com a gente é a repórter Sara Zeferino. Boa tarde, Sara. Muito movimentado aí o mundo da bola, viu? Boa tarde, Júnior Brasil, Juliana, a todos que nos acompanham aqui no Rede Notícia. Vamos começar com o clássico de ontem, né? América e Cruzeiro fizeram um clássico pela 6ª rodada do Campeonato Mineiro e foi o Coelho que saiu na frente do placar. Após uma falha ali na saída de bola do Cruzeiro, a Elizari aproveitou, né? Deu o bote para cima do Romero e deu passe para o Fabinho abrir, inaugurando o placar no Independência. Depois, no finalzinho do jogo, o Cruzeiro conseguiu um empate com o Bolassi. Mas até esse momento, quem era o destaque? O goleiro Matheus Mendes, do América, que fez grandes defesas e foi certamente uma das peças principais para esse resultado, né? Empate em 1-1 na Arena Independência. E falando no Galo agora, que está com a calculadora na mão, viu, Brasil e Juliana? Isso porque o Atlético tropeçou lá no início do Campeonato Mineiro, quando quem jogava representando o clube era a equipe sub-20, sub-23. Desperdiçou muitos pontos e agora está com a calculadora em mãos, porque vai precisar fazer muita conta, viu? E começando por uma vitória importantíssima que terá que conquistar no clássico do próximo domingo. Ontem o Atlético secava Tombense e Betim, que na prova ali, né, na matemática do Atlético, teriam que tropeçar. No entanto, os dois times venceram e complicou a situação do Atlético, que está em terceiro no Grupo A. Precisa vencer os dois próximos jogos, sendo o próximo o clássico contra o Cruzeiro, com torcida única no Mineirão. Mas o Atlético vai seguir calculando aí até o próximo domingo. Agora vamos voltar um pouquinho para ontem, porque tivemos reestreia lá na Vila Belmiro. Neymar estreou contra o Botafogo de Ribeirão Preto no jogo do Paulistão, quase fez esse golaço aí, ó, quase já deixou a marca dele no primeiro jogo de volta ao Santos, e ele prometeu que daqui 3 a 5 jogos ele estará com o ritmo em dia e vai poder aí contribuir mais ainda com o time do Santos. Brasil e Juliana, eu volto com vocês. Obrigada, Sara. Obras de recuperação do anel rodoviário começam na próxima semana. As informações com o repórter Nilton Lopes. O prefeito em exercício, Álvaro Damião, recebeu hoje de manhã os ministros do Transporte, Renan Filho, e de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e outras autoridades de Minas Gerais para discutir a municipalização do anel rodoviário.
Segundo o prefeito Álvaro Damião, ficou decidido que antes que a rodovia seja entregue à Prefeitura da capital, o governo federal vai fazer obras de melhoria no anel rodoviário. Está prevista a ampliação dos viadutos sobre a Via Expressa e o que dá acesso à BR-040 no bairro Califórnia, além do recapeamento do asfalto e melhorias na sinalização da rodovia. O ministro Renan Filho anunciou que essas obras se iniciam na próxima semana. Nós vamos promover a municipalização do anel rodoviário de Belo Horizonte e, em contrapartida, para facilitar os investimentos, o governo fará um convênio transferindo 60 milhões de reais para a construção dos 2 viadutos. O cruzamento do anel com a 040 e o cruzamento do anel com a Via Expressa. Esses 2 vão custar aproximadamente 60 milhões de reais. Além disso, já na próxima semana, com o contrato já licitado, assinado, pronto para iniciar a obra mesmo, a gente começa a recuperação do anel viário, recuperação do pavimento, a recuperação da sinalização vertical, horizontal, toda a limpeza do entorno para passar o anel em melhores condições para a prefeitura recebê-lo e cuidar dele como uma avenida. Para o ministro Alexandre da Silveira, o intuito da municipalização do anel rodoviário é tornar a rodovia em uma avenida da capital. Ele cobra do governo de Minas a construção do rodoanel, que seria responsável por tirar o tráfego de caminhões que transitam pelo anel rodoviário atualmente. Nós, na verdade, vamos estar restaurando uma avenida, não um anel. O anel que nós esperamos, que é de responsabilidade do governo do Estado, é aquele que está parado e as discussões pararam há bastante tempo. A última vez que eu ouvi falar em discussão, inclusive na mídia estadual, já vai fazer uns 3 anos. É hora de retomar a cobrança para que a gente tenha um verdadeiro anel de Belo Horizonte, que esse que nós estamos aqui recuperando é a avenida de Belo Horizonte, para que a gente possa fazer e tirar o tráfego dentro da capital dos mineiros, preservando vidas e criando possibilidade de desenvolver a região metropolitana de forma mais vigorosa. A comitiva do governo federal participa agora à tarde da cerimônia em que será apresentado o cronograma de obras da BR-040 entre Caeté e Governador Valadares, que foi cedido à iniciativa privada. Repórter Nilton Lopes. Obrigado, Nilton. O governo federal decidiu prorrogar pela 2ª vez o prazo para financiamento de imóveis do programa Minha Casa, Minha Vida, destinado a povos tradicionais e integrantes de movimentos sociais. Esses segmentos da população teriam facilidades para a compra de 112 mil moradias, segundo o anúncio feito em abril de 2024 pelo presidente Lula. Com o adiamento, a assinatura dos contratos ficou para junho deste ano. O presidente da Câmara, deputado Hugo Mota, do Republicanos, comunicou em reunião com líderes partidários que, a partir de agora, as sessões da Câmara serão híbridas nas terças-feiras. Nas quartas-feiras, as sessões serão presenciais entre 4 da tarde e 8 horas da noite. Nas quintas-feiras, as votações serão totalmente virtuais. A decisão gerou reações divergentes entre os parlamentares, porque, na prática, terão que comparecer apenas 4 horas por semana ao plenário. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, disse que cerca de 1.000 postos de combustíveis atualmente estão sob o controle do crime organizado no Brasil. A declaração foi dada depois de uma reunião com o Núcleo Estratégico de Combate à Criminalidade. Participaram do encontro representantes da Polícia Federal, da Receita Federal e do Conselho de Defesa Econômica. O ministro determinou a abertura de um inquérito para investigar a atuação de facções que atuam em toda a cadeia de distribuição dos combustíveis e não apenas no controle de postos de abastecimento. O Supremo Tribunal Federal deve reiniciar hoje, às 2 da tarde, o julgamento que avalia a legalidade de revistas íntimas em penitenciárias do país. A revista íntima é uma inspeção realizada em visitantes de presídios, procedimento em que eles podem ficar totalmente nus. A análise do tema se arrasta no Supremo por quase 5 anos e já foi interrompida 5 vezes. As autoridades policiais defendem que a revista garante a segurança quando há suspeita de que o visitante esteja tentando entrar com materiais ilícitos nas partes íntimas. A prática é questionada porque fere o direito da dignidade
da pessoa humana. Com a transferência para o plenário da Corte, a pedido do ministro Alexandre de Moraes, o julgamento foi reiniciado e todos os ministros precisam votar. O governo federal reduziu de 20% para 15% o limite de alimentos processados e ultraprocessados no cardápio das escolas públicas em 2025. O anúncio do presidente Lula foi feito na abertura do 6º Encontro Nacional do Programa de Alimentação Escolar em Brasília. É sobre esse assunto que nós vamos conversar agora com a nutricionista Paula Hora, professora do Departamento de Nutrição da UFMG. Boa tarde, Paula. Seja muito bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde. Obrigada. Paula, primeira pergunta. O que são alimentos processados e ultraprocessados? Bom, eles são alimentos industrializados, né, mas que têm uma característica de conterem uma lista extensa de ingredientes, né, principalmente os ultraprocessados. Então, quando a gente pega a lista lá e vê que tem mais de 5 ingredientes com nomes complexos, né, que são os aditivos alimentares, que a gente não consegue comprar no supermercado, né, os corantes, estabilizantes, aromatizantes, esses são os ultraprocessados. São alimentos que tendem, né, a ter um conteúdo nutricional pior, e por isso são piores para a saúde. Os processados, eles têm uma lista menor de ingredientes, mas eles também têm um conteúdo nutricional crítico por conterem excesso ou de gordura, ou de açúcar, ou de sódio. Então, são basicamente alimentos com perfil nutricional pior para a saúde. Ô, Paula, e essa medida de diminuir de 20% para 15% dos ultraprocessados nas escolas, como é que você avalia isso? Olha, é extremamente positiva. Inclusive, essa meta de 20%, que é essa anterior que a gente tinha, já era algo muito avançado que o Brasil tinha colocado, né, como regra. Não é bastante comum que os países tenham restrições para alimentação escolar pautada nesse critério dos ultraprocessados. Então, o Brasil ele já sai na frente trazendo esse limite de 20%. E, claro, né, avança mais ainda quando começa a reduzir essa participação. Agora para 15% e com uma perspectiva até para o ano que vem de 10%. O nosso Guia Alimentar para a População Brasileira, que é o documento principal do Ministério da Saúde, que orienta a alimentação adequada e saudável, orienta que os alimentos ultraprocessados eles sejam de fato evitados, né? E os processados consumidos com moderação. Então, criar um percentual limite, né? Que não seja alto, ou seja, um percentual que esteja em redução, inclusive, para a alimentação escolar, é algo super importante que está muito alinhado às recomendações do Guia Alimentar, né? Então, de fato, foi um grande avanço que o governo federal deu ao reduzir ainda mais para 15%, com essa perspectiva de 10% para o ano que vem. Muito agradecido, Paula Horta, nutricionista, professora da UFMG. Muito obrigado, Paula. Obrigada a vocês. Termina aqui o Rede Notícia, uma produção da Rede Catedral de Comunicação. Não deixe de nos mandar sua mensagem ou vídeo. Nosso WhatsApp, 31 99680 2910. Contribua com o Rede Notícia. O nosso jornal também está no YouTube, Rede Notícia. Lá você pode rever todo o conteúdo. Até amanhã. Até amanhã.